5 dicas de animações de filmes para crianças e para adultos também. Olha, eu vou ser um pouco clichê aqui e começar falando de Toy Story. Na verdade, acho que Toy Story não entra nem como uma dica, tá? Porque Toy Story todo mundo já assistiu. Toy Story é um filme originalmente para crianças, mas que tem muitas mensagens para adultos também. Então, acho que Toy Story ganha aqui um prêmio de honra para começar esse vídeo. A gente comemora a existência de Toy Story, porque eu acho que é um filme importantíssimo para o mercado de entretenimento, mas eu queria, na verdade, indicar alguns filmes menos conhecidos por isso. Começando por Red Crescer é uma Fera. Eu assisti esse filme muito sem querer. Tava lá, enfim, dando uma olhada nos streamings e tal. E aí eu falei, quero assistir alguma coisa um pouco mais leve, algo, enfim, que vai me fazer dar risada. E aí eu coloquei o Red para assistir. A história de uma menina adolescente, assim, começo da adolescência ali, 13 anos, que tá passando por aquele momento de transição, de mudança, enfim, todo mundo já passou por isso. E aí o que acontece? Ela tem uma relação muito específica com a mãe dela também tá sofrendo aquele período de transição da filha, então ela é muito protetora, e aí elas têm vários conflitos, e ela tá querendo ali descobrir o mundo, e toda vez que ela fica irritada, ela se transforma num panda gigante vermelho. Por mais lúdico que pareça essa transformação, ela é muito emblemática, né? No sentido de, ela simboliza toda a transformação que a gente está passando nessa fase da vida, né? E eu gosto muito de Red, porque ele faz a gente se identificar dos dois lados, do lado da filha e do lado da mãe. Por quê? Red não coloca a mãe como a vilã. Apesar de, sim, ter muitas questões ali, eu acho que como eles colocam a relação ali entre mãe e filha, é um negócio muito especial e muito cuidadoso. Porque existe o lado da filha que quer descobrir o mundo, e existe o lado da mãe que quer que a filha faça isso com muito cuidado, que quer proteger. Existe também um luto entre as duas, que é o momento em que elas percebem que elas não vão mais ter aquela parceria que elas tinham até então. E isso reflete muito vários momentos da nossa vida, né? Quantas vezes a gente não precisou se despedir de, enfim, alguma fase importante da vida? Quantas vezes a gente não teve que sair da asa dos nossos pais para tomar decisões? Enfim, então, esse filme, apesar de muito lúdico, eu acho que ele traz mensagens muito importantes para pais e para filhos. Ele é um filme que, ele é engraçadinho, mas ele também tem um pouco de drama e eu acho bem legal, assim. É um filme que eu confesso que eu não vi muita gente falando sobre. Então, eu acho que vale dar uma olhada, assistir junto aí em família. Não dá pra negar que é um filme também sobre puberdade, que é um assunto que é um tabu, muitas vezes. Os próprios pais não conseguem conversar com os filhos sobre. Eu acho que o que esses filmes fazem é introduzir esses assuntos de uma maneira leve, de uma maneira, enfim, mais orgânica, né? De maneira que você tá assistindo o filme ali com seu filho ou com seu pai e você consegue derrubar aquele muro que muitas vezes existe para falar sobre esses assuntos. Então, o que é esse panda, o que é essa explosão de emoção da menina, se não a fase da puberdade? Então, por que não falar sobre isso? Se esse filme conseguir despertar uma discussão e fazer pais e filhos, e mães e filhos conversarem, pô, ele já fez um golaço, já vale muito a pena assistir. Próximo filme que eu queria indicar é Divertidamente. Divertidamente é um filme que eu confesso que eu acho que ele é até um pouco mais de adulto do que de criança. Porque é um filme que conta a história de uma menina, uma adolescente também, enfim, que tá passando ali por um momento, um conflito também, que ela vai mudar de cidade. E aí isso significa uma grande mudança. Ela tem 11 anos. E ela entra ali numa questão ali interna e tal, e aí a gente consegue de novo ver um filme que fala sobre um assunto muito pesado de maneira lúdica. Por quê? Esse filme mostra dentro da cabeça dessa menina e todas as emoções que ela tem são ali representadas por personagens. Então você tem
raiva, tristeza, alegria, medo e nojinho. São 5 emoções ali que os diretores escolheram para representar a cabeça dessa menina. E esse filme, ele foi escrito e ele foi, enfim, conduzido com a ajuda de psiquiatras, psicólogos e tal, porque é um filme que de fato tinha essa proposta de passar mensagens muito importantes sobre questões emocionais, sobre sentimentos que a gente tem. E eu acho que o mais importante desse filme é justamente mostrar que a gente não precisa ser feliz o tempo inteiro. Porque a personagem da Alegria, ela é muito alegre. Ela é aquela pessoa que acorda às 7 da manhã, sabe quando você ainda tá puto porque é 7 da manhã? E ela acorda dizendo bom dia pro sol, e ela acorda, uhul, felizona. E, gente, a vida não é assim, né? Lembrando que a vida é um pouco mais complexa do que isso. E aí a Tristeza, a personagem da Tristeza, ela tá ali o tempo todo achando que ela tá fazendo mal pra menina, que ela é um horror, que, nossa, como eu sou péssima pra ela. Eu acho que o mais interessante nesse filme, na verdade, é isso, é o conflito entre alegria e tristeza. A gente não precisa estar alegre o tempo inteiro, tristeza sim é um sentimento que a gente precisa sentir e a gente precisa reconhecer todos esses sentimentos como parte da gente. Então, acho que isso é muito importante e aí tem outras questões ali. Então, por exemplo, você tem nojinho, que é um sentimento que faz a gente se proteger de várias coisas. Você tem a raiva, que é também um sentimento que faz a gente, enfim... Ai, eu esqueci o que raiva faz. Você tem o medo, por exemplo. Medo também é um sentimento que coloca a gente em alerta, né? Que de repente poupa a gente de vários riscos na vida. Para as crianças ele pode ser mais, sei lá, um entretenimento mesmo. Para os adultos ele tem umas questões muito complexas. Então vale muito a pena assistir, porque eu acho que são olhares diferentes. Você vai estar assistindo com o seu filho, com a sua filha, com o seu sobrinho, enfim... Ele vai estar vendo um filme, e aí você vai estar vendo outro filme. E aí depois vocês conversam, e pode ser legal. Ah, importante, tá? É um filme que fala sobre um assunto que até então ninguém falava, que é inteligência emocional, saúde mental. Até porque é um filme relativamente recente, é um filme de 2015, um filme que inclusive ganhou Oscar. Up, Altas Aventuras. Você provavelmente já viu a imagem de um velhinho bonitinho, fofinho, com um monte de bexigas. Esse velhinho é o velhinho de Up. Se você não assistiu esse filme ainda, assista, porque o começo dele já faz a gente morrer de chorar. É um filme que conta a história, então, de um casal de velhinhos. E logo no começo do filme, a gente quase tem um flashback ali da relação deles, desde que eles são jovens e eles começam a se relacionar, e aí passa ali quase que um filme mesmo da história deles. Eles começando ali jovens, com o sonho de conhecer o mundo, de se aventurar por vários lugares do mundo. E aí corta para muito tempo depois. Esse velhinho morando na casa ali, que ele morou com a mulher ao longo de muitos anos, e a mulher não tá mais lá, a mulher morreu. E ele tem que lidar com esse luto. E aí o que ele decide fazer? Ele decide então fazer o que ele e a mulher queriam ter feito ao longo da vida, mas não fizeram por questões financeiras e porque a vida mesmo toma conta, né? E aí ele pega a casa dele e coloca várias bexigas, vários balões, e esses balões levantam a casa dele pro céu. Quando ele chega lá no céu, ele descobre que ele levou junto nessa viagem uma criancinha que estava ali na porta, um escoteiro, para vender biscoitos para ele. Lá nos Estados Unidos existe essa tradição. E o que é legal nesse filme é justamente a relação entre a criança e o velhinho. Porque são 2 momentos ali, 2 visões de mundo, né? O velhinho que está ali sofrendo um luto, que já passou por muita coisa, e a criança com aquele olhar inocente. Então tem esse contraponto nesse filme, no filme mesmo, não só na hora de assistir, né? Porque às vezes esse conflito de gerações ele tá mais no sofá, né? Da galera que tá assistindo, mas nesse caso tá no filme mesmo. Eu acho que ele traz 2 pontos interessantes que é pra galera mais nova ter humildade de ouvir a galera mais velha e pra galera mais velha também não achar que a vida acabou, sabe? Então, como esse velhinho ressignifica o luto dele e fala, eu vou descobrir o mundo agora, é uma mensagem muito importante mais para os adultos, né? Não é nem para as crianças. E eu acho que esse filme, ele, enfim, ele é também muito lúdico, né? Porque a gente sabe que se você colocar, sei lá, aquele tanto de bexiga em cima da sua casa não vai voar. Yeah, she's a liar, because I don't know her, so whatever she says is a lie, so... Mas é um filme que faz a gente justamente pensar em voar, em, enfim, sonhar, por que não? Então eu acho muito legal o Up, assistam. Vale muito a pena e se preparem para chorar também logo no começo. E aí eu queria encerrar com 2 dicas de filmes diferentes, mas que falam
quase sobre a mesma coisa, que é um assunto muito tabu, que é a morte. O primeiro filme é Soul, em tradução, Alma. Esse filme conta a história de um cara, inclusive é um protagonista preto, importantíssimo. Ele tem o sonho de ser músico, ele tem o sonho de tocar jazz, de ser, enfim, um grande músico dentro do jazz. E esse é o sonho dele, a vida dele, ele quer porque quer. E ele quer correr atrás desse sonho, mas a mãe dele, enfim, não acredita muito nisso e existe aquele conflito ali entre os dois. E aí, em um determinado dia, vai acontecer uma coisa super importante para ele e o que acontece? Ele morre. E esse filme mostra a passagem do Joe, que é o nome do protagonista, para o outro lado. Que lado é esse? Isso que eu encontrei. Quantas vezes a gente já não se perguntou, né? Para onde a gente vai depois que morre? O que existe do lado de lá? Será que as pessoas que morreram estão, sei lá, olhando pela gente? Tem muitas questões que, obviamente, não são respondidas, porque, enfim, a gente não está lá ainda. Mas esse filme mostra isso de um jeito muito bonito. E ele chega lá, naquele lugar, que a gente pode entender como céu, enfim. E aí ele vê que existe uma série de alminhas, assim, são personagenzinhos, assim. Aí ele conhece uma alma 22, que é uma alma que ainda não descobriu qual é a missão dela para ela vir para esse mundo. E ele, por outro lado, quer voltar para o mundo real, ele não quer morrer de jeito nenhum. E aí o conflito entre os dois também é o conflito do filme. E, enfim, tem várias questões que a gente pode discutir nesse filme, que é justamente, por exemplo, você falar sobre morte com crianças, que é um assunto muito delicado, muito sensível, mas que eu acho que Soul faz muito bem. Quando as almas vêm para a Terra, elas se jogam. E o que é a vida se não a gente se jogar, né? Então tem várias questões. Eu acho que esse filme é muito bom porque ele é muito sensível de várias maneiras. E aí, tem outro filme que eu acho que complementa essa visão de morte, que é o Viva a Vida é uma Festa, que é um filme que acontece no México. Lá no México existe o Dia dos Mortos, né, que é um dia que eles celebram a lembrança de pessoas que já se foram. E é muito curioso você falar em celebrar, né, algo que é tão triste. Mas é um dia que, de fato, eles celebram a existência dessas pessoas. E aí esse filme conta a história de um menino que tem o sonho de ser músico, igual o Joe, né? Agora que eu percebi essa semelhança. Ele tem o sonho de ser músico, mas a família é super conservadora, super tradicional, não acredita nisso. E até porque eles têm um trauma ali, enfim, da família, que é o avô, bisavô do menino. Ele era músico, saiu em turnê e nunca mais voltou. Então não pode falar sobre música nessa família. Só que ele quer porque quer correr atrás do sonho dele de virar músico. E aí, ele tem um ídolo lá, e ele vai no túmulo desse ídolo, e aí, por algum motivo ali, eu não vou contar, ele acaba se transportando para o mundo dos mortos, esse menino. E aí ele descobre como esse mundo dos mortos funciona. Só que esse mundo dos mortos, ele traz uma mensagem muito importante. Quando a pessoa que morreu começa a ser esquecida, ela começa a desaparecer. Eu acho que essa mensagem é, assim, linda. Por quê? O Dia dos Mortos, ele faz o quê? Ele lembra dessas pessoas. Então, todas as pessoas que estão sendo comemoradas ali naquele dia, com fotos, com lembranças, com histórias, elas seguem vivas do outro lado. Quando as pessoas que estão, de fato, ali vivas, não lembram mais das pessoas que morreram, elas desaparecem. Então, que mensagem importante, né? Traz Viva a Vida é uma Festa, que é: não deixa a memória das pessoas morrer. Então, lembra de todo mundo que não está mais aqui, mantenha essa lembrança viva, porque isso é muito importante. E eu acho que é um jeito também muito bonito de falar sobre morte com as crianças. Ainda mais por ser um filme que não coloca ali a cultura norte-americana no centro, né? Coloca a cultura mexicana, coloca, enfim, uma visão latina dessa história. Então, eu acho muito importante. Acho que Viva a Vida é uma Festa é um filme que me marcou muito, porque eu não esperava, eu fui assistir totalmente sem querer, eu não esperava ter a mensagem que eu tive, me surpreendeu demais. Eu me atrevo a dizer que talvez seja o meu favorito entre esses que eu indiquei aqui. Então vamos lá, semana de Dia das Crianças, final de semana chegando, reúne aí as dicas para você assistir em família. Toy Story, vale a pena, né, reassistir. Red, Crescer é uma Fera, Divertidamente, Up, Altas Aventuras,
Soul e Viver a Vida é uma Festa. Eu acho que esses filmes são muito legais e vale muito a pena assistir. E se você é adulto tá assistindo, não precisa de uma criança pra assistir não, assiste sozinho também, tá? E depois vocês me contam aqui nos comentários. Um beijo, gente! Feliz Dia das Crianças. Crianças da minha vida, eu amo vocês mais do que tudo. Um beijo grande.